Essa é a última lição da revista, é a lição 13 da revista Ensina-nos a Orar. E é uma pena que está acabando, mas foi muito gratificante poder dar aula sobre isso quando eu fui comprar essa revista, porque na época ainda era eu que comprava. Eu achei muito interessante, muito legal que esse seria o tema, porque sempre foi algo que eu tive muita dificuldade, pra mim era algo muito difícil vir e sentar e orar, sabe, essas coisinhas assim, eu sempre achei muito difícil. Sabendo da importância, ainda assim, sempre foi algo muito difícil, luta muito contra a carne, né? E agora estamos acabando, vamos entrar na nova revista, que é o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Espero que seja tão proveitoso quanto essa daqui pra mim foi. E eu gostaria que vocês deixassem um comentário de vocês sobre todas as maravilhas que Deus promoveu na vida de cada um em relação a essa revista em si. Então, deixem um testemunho de vocês, o que vocês achavam que era de uma forma e agora pensam diferente. Todas as mudanças reais, assim, o que foi que aconteceu, quais foram as experiências que vocês tiveram em relação a isso aqui e durante todo o trimestre em geral. Então, deixem um comentário, deem like, compartilhem, mas deixem realmente um comentário, viu, gente? Eu realmente quero saber quais o testemunho de vocês. E vamos lá, vamos falar hoje sobre a oração de Paulo em favor do seu espinho. Então, vamos começar fazendo uma breve oração, bem breve mesmo, e aí vamos dar início. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor vem estar no meio de cada um de nós, promovendo sobrenatural, ó Deus, abrindo nossos corações, as nossas mentes, para que venhamos entender, compreender verdadeiramente aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Assim te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. O texto se encontra em 2 Coríntios, no versículo 12, no capítulo 12, do versículo 7 ao 10 e o versículo 15, que diz assim, vocês não tem como ler, então eu vou ler por vocês. Vocês podem ler aí na casa de vocês. Então, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em outra versão diz esbofetear, para me esbofetear, ou seja, um socão na sua cara. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. E o versículo 15, por vocês de boa vontade me desgastarei e gastarei tudo o que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Então, na aula de hoje vamos falar de uma parte da segunda carta que Paulo escreveu para a igreja em Corinto. E Paulo fala sobre as suas orações que ele fez sobre o espinho na carne. Ele orou 3 vezes para que Deus retirasse esse espinho na carne dele. Não sabemos o que é, né? Mas, enfim. E somado a esse pedido, em um contexto total, né? Vem um relato muito interessante. Eu particularmente achei muito interessante. E que com esse relato podemos tirar alguns ensinamentos que irei citar aqui nessa aula. Que são eles, que podemos ver a importância em testemunharmos do que Deus faz em nossas vidas e todas as grandes maravilhas. É tanta coisa que Deus faz em nossas vidas e tudo é tão maravilhoso e há uma importância muito grande em testemunhar. Então, esse é um ponto. A gente vai ver sobre o espinho na carne e os seus efeitos, que não são puramente negativos. E também que há orações sinceras cujas respostas são negativas. Oh my God, mas
mas só é sincero se Deus disser sim. Não, você pode orar e Deus falar, não, meu filho, não quero, entendeu? Então, é possível. E que a graça de Deus é suficiente em nossas vidas. Não precisamos de mais nada. Então, aqui é dividido em 2 grandes tópicos, que aí tem as visões celestiais e o espinho na carne. E tem subtópicos, como vocês sabem como funciona. Então, o valor de um testemunho. Inicialmente, como vamos usar uma palavra que é necessário saber o significado para poder entender o contexto, eu vou jogar a palavra aqui para vocês, espero que vocês saibam o que é. O que é inefável? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Deixa nos comentários, antes de receber a resposta, do que é inefável. Sem pesquisar no Google. Eu não sabia que era inefável. E eu fui atrás, né? Então, inefável significa o que não pode ser expresso verbalmente. É um termo utilizado para identificar algo de origem divina ou transcendental e com atributos de beleza e perfeição tão superiores aos níveis terrenos que não pode ser expresso em palavras humanas, que não se pode exprimir por palavras. Então, essa é a definição. Então, Paulo dá o testemunho de algo maravilhoso que aconteceu com ele. E apesar de ser uma experiência inefável, ele deixa bem claro que ele não vê mérito em viver tal experiência, em ter vivido tal experiência. Em outras palavras, ele não foi por ele ser Paulo, por fazer o que faz, por orar X vezes por dia, por buscar profundamente a Deus, que o fez ter essa experiência. Ele não tinha mérito algum em ter vivido isso. E nisso ele relata em terceira pessoa, não sei por que ele relata em terceira pessoa, talvez para não se engrandecer, mas ele relata conhecer um homem em Cristo, que há 14 anos, desde quando ele estava escrevendo essa carta, esse relato, ele foi arrebatado ao terceiro céu. E se foi no corpo ou fora do corpo, não se sabe, só Deus sabe se ele foi no corpo ou fora do corpo. Mas Paulo sabia que esse tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podiam ser expressas em palavras. Coisas que nenhum homem é permitido relatar. Então, não adianta não ser só expresso em palavras, não é permitido relatar. Isso é o que diz na própria palavra. Então, essa experiência provavelmente aconteceu, isso a revista traz, provavelmente aconteceu quando ele ainda estava em Tarso, antes da primeira viagem missionária, porque bate com o tempo, né? E a revista sugere que possivelmente foram revelações a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo e dessas glórias indescritíveis aos céus, que estão reservados especialmente aos cristãos. Então, algo realmente bem maravilhoso e que ele estava esperando, vamos dizer assim, que todos nós que somos tidos como cristãos estávamos esperando. Então, esse testemunho de Paulo, mesmo que bem pequeno, ele nos serve de incentivo para testemunharmos a todos as nossas experiências com Deus. E todas essas maravilhas que somente ele promove. Há uma importância muito grande nisso. E por isso que falam o período de testemunho e tudo mais. E hoje em dia vem menosprezando bastante, as pessoas vêm menosprezando bastante o testemunho. Tanto que pouquíssimo se tem oportunidade para testemunhar. E quando já é com tempo muito comido. Mas o testemunho muda muitas vidas. Pode transformar muitas pessoas. Às vezes tem pessoas que estão passando por algo que um simples testemunho, assim, pequenininho da vida de alguém faz com que ela possa ter esperança novamente, e ela possa saber, assim, às vezes um simples testemunho faz com que ela saiba que não está sozinha, que ela não está passando por isso sozinha, que ela não é a única que está passando pelo que ela está passando, e que há um Deus todo-poderoso no controle de tudo, a quem ela pode recorrer. Então, é sim importante o testemunho, o que me faz lembrar de um acontecimento recente que eu contei ao amigo em certo detalhe, assim, eu tinha riqueza de detalhes em algumas coisas, outras não, um pouco da minha história, mas de uma certa perspectiva, em um ângulo específico. Eu queria falar
em um ângulo específico para chegar a um certo ponto ao qual eu queria falar. Então, eu contei tudo mais, e ao terminar ele conversou comigo e disse que o que eu contei deveria ser compartilhado de uma forma, não sei qual, que poderia ajudar outras pessoas. Talvez pelo YouTube ou por alguma rede social, ou gritando aos 7 ventos, não sei. Mas ele falou que poderia ajudar muitas pessoas, porque existem muitas pessoas que hoje estão passando pela mesma coisa que eu passei, ou sentindo a mesma coisa que eu sinto, que eu senti, e que seriam grandemente ajudadas pelo relato que eu dei. E aí eu até fiquei meio sem jeito, assim, né? Porque eu não achei nada demais. E aí mora o grande equívoco, mora o meu grande equívoco, quanto o seu, quanto de todo mundo, que é achar que o que acontece com a gente não é nada demais. Mas muitas vezes pode ajudar muitas vidas. Pega pelos testemunhos que você já viu, pequenininhos, rapidinhos, que a pessoa tá falando numa pregação, o quanto aquilo ali não toca você. Então, isso pode dar esperança. Pode levar a pessoa que tá passando por isso, seja o que for, orar mais e buscar pela vitória também. Tipo assim, se aconteceu na vida dessa pessoa, também é possível acontecer na minha vida. Então que venhamos pensar na importância do testemunho e não mais negligenciá-lo, não mais negligenciar também as coisas, mesmo que pequenininhas, que acontecem na nossa vida, porque é sim importante. Então, um outro tópico é o inefável na vida do crente. Oh, God! Então, Paulo ouviu o quê? Quais eram? Ele ouviu palavras o quê? Inefáveis. Vocês tinham que ter acertado, né? Então, como já sabemos, são palavras que, por serem tão magníficas, elas não poderiam ser minimizadas em nenhuma linguagem. Imagina algo que nenhuma definição humana poderia descrever. Foi o que aconteceu com Paulo. Então, só vivendo, só experimentando, o que de longe relatar seria possível, sabe? Então, como diz na revista, são momentos onde, que aí eu gostei dessa expressão específica, são momentos onde as palavras faltam, mas o espírito humano alimenta-se e ainda vai além do poder da linguagem. O inefável produz o efeito através da experiência, sem auxílio das chaves linguísticas. Eu achei isso muito massa, porque, gente, imagina uma experiência nesse nível, que você não consegue, você tem ela ali na sua mente, você sentiu tudo aquilo ali, mas você não tem a capacidade de expressar aquilo que você viveu. Meu Deus, é muito grande isso, é muito grande. Então, um ótimo exemplo, porque Paulo não é exclusivo na vida, é o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Então, não adianta a gente tentar explicar o que é, não adianta traçar todos os mínimos detalhes, seja para um crente, seja para um não crente, não adianta. Não tem como estudar para poder compreender se não for pela experiência de ser batizado no Espírito Santo. Só a experiência faz com que a gente possa compreender o batismo no Espírito Santo. Somente. Doideira, né? E é algo extremamente importante para nossas vidas, mas só vivendo para saber. E outro ponto, experiências que edificam. Porque tem experiências que nos traumatizam, experiências que nos edificam. Então, gente, imagina, é impressionante como certos acontecimentos, certas experiências marcam tanto as nossas vidas. Pode ser algo assim, bem pequeno, que eu falei, pode ser algo muito grande, mas só o poder de marcar independe do tamanho, se é pequeno, se é grande, só o poder de marcar uma vida, as experiências em geral, já é muito grande. E esse marcar faz com que muitas vezes nós mudemos a forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de falar, e passamos a dar mais valor a algumas coisas, passamos a dar menos valor a outras coisas, que às vezes a gente valoriza coisa que não deveria, né? Então, isso é incrível. Uma experiência, ela faz com que a gente
passe a ter tudo isso, essas mudanças, essas coisas, num dia pro outro, no estralar de dedos mesmo, piscar de olhos, é muito rápido. E esse exemplo de Paulo, que estamos vendo neste momento aqui, deixa muito evidente isso. Não sabemos ao certo o que foi dito, não sabemos o que foi relatado. Paulo gosta disso, de deixar a gente sempre sem saber aquilo exatamente que aconteceu, né? Logo mais veremos algo também parecido. Não sabemos o que foi dito, mas a gente consegue ver que esse evento marcou tanto a vida dele que conseguimos ver o quão encorajado ele foi em aceitar, assim, calmamente todos os sofrimentos que ele iria enfrentar no período ministerial dele, no trabalho ministerial, e que não foi um período curto, não foi um período pleno. Ele foi uma trajetória bem grande, foram muitos anos de ministério e foi bem conturbado. Então, a partir desse momento, ele conseguiu aceitar calmamente isso, aceitar serenamente tudo isso. E aí a gente vem no espinho da carne, né? Esse espinho mesmo, ele foi lhe dado para que Paulo não se ensoberbecesse. Eu acho essa palavra muito bonita, então vou usá-la, tá? Para que não se ensoberbecesse por ter vivido aquilo, por ter aquela experiência, porque era algo que ele poderia se ensoberbecer. Tanto que no versículo 5 diz: da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não farei. Então, gente, imagina o quão maravilhoso foi para que isso fizesse com que ele se sentisse assim, tipo, grande, né? Tipo, se ensoberbecesse e tudo mais, ao ponto de precisar de um espinho na carne pra lembrá-lo disso, sabe? Meu Deus, eu nem consigo imaginar o que poderia ser. Então, fica pra nós, quais são as experiências que temos tido com Deus? Essas experiências nos edificam ou nos frustram? Isso vai depender muito de como tá a nossa caminhada com Deus. Vamos edificar? Por quê? Vamos frustrar? Por quê? E quais são essas experiências que temos tido? Será que a gente tá tendo mesmo? Ou não? Eis a grande questão, né? E então, assim, que não venhamos esquecer que tudo nessa vida tem um propósito. Como Paulo aceitou que tudo na vida dele teria um propósito. Tudo que vivemos faz parte de um processo. Então, processo esse que permite que a gente venha aprender, permite que a gente venha crescer. É um trabalhar diário, todo o processo da nossa vida. Fazer uma lapiseira não é da noite pro dia, precisa passar por um processo do plástico, um processo do metalzinho. É um processo. E sem um processo, a lapiseira não fica pronta. É a mesma coisa com as nossas vidas. Se não passarmos pelos processos, a gente não tem como evoluir. E eu tô achando um pouco intrigante, eu não sei o que Deus tá querendo falar comigo através disso, que desde no período do carnaval até, teve uma pregação do David Leonardo, aí eu vi presencialmente mesmo, gente, foi massa, viu? Sobre processo, e que era necessário o processo nas nossas vidas, e depois, logo após, tudo se falava sobre processo. Eu fiquei, gente, o que você tá querendo dizer com isso, Deus? Será que eu não tô querendo aceitar os processos? Eu não sei. Enfim. Então, a gente precisa entender os processos, aceitar os processos e tirar o maior proveito dos processos. E saber que é algo diário, que vai gerando intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo. Então, que verdadeiramente estejamos investindo nessa relação com o Espírito Santo. Aquela bênção apostólica lá fala da comunhão com o Espírito Santo. Não é algo... é algo que tem um significado forte. Então, que venhamos viver isso, não venhamos negligenciar. E agora vamos entrar no espinho da carne. Esse grande espinho que não sabemos o que é. Então, todos nós já devemos ter nos perguntado, pesquisado, ido em várias versões da Bíblia, porque às vezes a gente acha que a nossa versão não tem, mas na outra tem. E não, nenhuma versão tem, na real, o que é esse espinho na carne de que Paulo fala. Muitos dizem que pode ser de natureza humana, alguma doença, alguma imobilidade, ou também
perseguições dos judeus, né, que eram o povinho dele, ou o próprio inimigo mesmo ali agindo para derrubar, não sabemos, infelizmente não sabemos. E aí é o ponto que eu falei, que Paulo adora deixar a gente sem saber, afinal, o que aconteceu com a vida dele. Ele é sempre misterioso, super aberto, mas misterioso. Isso é um pouco... Enfim, não sabemos o que é, mas podemos associar algumas coisas. Então, espinho na carne já nos remete a algo que incomoda, que causa dor, que causa sofrimento. E de forma bem literal mesmo, ter um espinho na carne não te permite nem ao menos ter paz. Porque dói incessantemente. Imagina um negócio que não para de doer. Então, o espinho na carne normalmente a gente associa assim. Então, é algo que gera aflição. E a revista até ousa dizer que, e usa a palavra humilhação. Realmente, quando temos algo que nos faz sofrer, nos sentimos humilhados, né? E Paulo deixa claro que lhe foi dado esse espinho para que ele não se deixasse crescer e não se esquecesse da importância de evitar certas quedas que são tão comuns pra gente, né? Tão comuns pros seres humanos. E um bom exemplo, que aí eu trouxe esse exemplo, é cantor gospel. Cantores gospel em geral. Eles começam bem pequenininhos, eles vão crescendo, Deus vai agindo, abrindo portas, capacitando. E aí eles vão ficando cada vez melhores, cada vez maiores, vão ficando cada vez mais conhecidos. E tanto dentro do meio gospel quanto fora do meio gospel, a pessoa vai ficando realmente bem conhecida. E a gente consegue ver que claramente foi Deus que promoveu tudo isso. E aí, do nada, é um nada assim, do nada, a glória não é mais de Deus. Isso me lembra até um pedacinho de uma música do Thales, que ele fala: a glória é de Deus, a glória é de Deus. Enfim, a glória deixou de ser de Deus em algum momento ali. E do nada, a glória não é mais de Deus, e sim único e exclusivamente desse cantor. Uai, mas cadê Deus? Onde é que Deus foi parar? A pessoa esquece de cuidar da vida espiritual e se deixa enganar. Deus estava ali o tempo todo na caminhada da pessoa. Do nada, a glória é dela. Foi ela quem promoveu tudo isso. E ela vai se deixando levar pela sua autossuficiência, ela vira o próprio Deus de sua vida. E a queda vem, gente. A queda vem, e ela vem assim, ó, rapidinho, coladinho. A queda vem. E é feia, porque a gente tá tomando posição e glória de algo que não é nosso. Então, ter esse espinho na carne traz sim seus benefícios, que são a suficiência da graça, a fraqueza, essa fraqueza nossa que vai sendo, qual palavra, dissipada diante do poder de Deus, porque somos fracos, e aí Deus vem e fala, uou, e promove algo sobrenatural. E o orgulho cedendo para a humildade. Isso é importantíssimo, gente. Então, lembremos, como já foi falado aqui em outras aulas, que foi dada por mim ainda, orgulho fecha portas e a humildade abre portas. Não vamos agir também de forma esperta e vou me pagar de humilde aqui, vou me humilhar para que uma porta seja aberta. Não, é algo interno mesmo. Não é algo assim, então, enfim. Já vimos sobre orgulho e humildade. Já vimos isso comigo. Então, espero muito que vocês lembrem, porque eu não vou poder dar uma aula sobre isso agora. E aí eu deixo pra vocês. Será que nós sabemos qual é o nosso espinho na carne? Será que nosso espinho se tornou um motivo de reclamação, de insatisfação? Será que somos gratos por nossas limitações? Para que a gente possa entender que quem de fato é perfeito é Deus e não somos perfeitos, somos somente meros humanos. Será que a gente tá sendo grato por isso? Será que a gente sabe qual é o nosso espinho na carne? Será que virou motivo de reclamação? Que a gente pegue o exemplo de Paulo como exemplo, né? Pra seguir. Porque ele tinha um espinho na carne e ele não reclamava sobre isso, mas ele entendia que ele era humano, que ele era falho e que o único Deus perfeito e sobrenatural era Deus mesmo, né? Então, que nós possamos ser dependentes de Deus e não autossuficientes, tendo a sabedoria de lidar com os nossos limites
e verdadeiramente declarando depender de Deus, depender da graça dele. Porque quando a gente se faz o suficiente, a gente não depende mais de Deus, somos nosso próprio Deus. E aí fala sobre o crescimento. O espinho na carne de Paulo o fez ser mais dependente de Deus. Ele não decidia mais por si só, mas ele ia buscar orientação no Espírito. E isso, para nossas vidas, é muito importante. Até a Ana postou algo assim do tipo, quando tá andando ali e sem... enfim, essas vocês já viram. E aí, você não andou nem 2 metros e já fica, meu Deus, tô perdido. É tipo isso. O ideal seria que nós viéssemos buscar viver assim, né? A orientação o tempo todo do Espírito Santo, sobre tudo que a gente for fazer, todas as nossas decisões. E analisando, se a gente for analisar profundamente todos os relatos da vida de Paulo, nós vemos que em cada desafio, em cada peleja, em cada dor, em cada naufrágio, em cada picadinha de víbora, em cada encarceramento, seja o que for que aconteceu com a vida dele, ele saía mais forte, e saía realmente mais forte. E aí, como diz no versículo 10 do texto base de hoje, fala assim, eu deixei aqui escrito, então vou ler do que tá aqui. Por isso aceito com prazer fraqueza, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. E Paulo sabia que essa caminhada aqui na Terra, ela não tinha nada a ver com ele. Era Cristo, era simplesmente, puramente Cristo, não tinha nada a ver com ele. E o que o sofrer fazia parte. Então, poderíamos entender, né, o quanto antes aceitar dentro da nossa mente que não estamos aqui na Terra por nós mesmos, por nossos meros desejos, é por Cristo. E aí quando eu tava lendo a revista, a primeira lida que eu dei, eu fiz uma observaçãozinha aqui, que precisamos entender que desejar uma vida terrena sem sofrimento de qualquer espécie e grau é completamente utópico, porque a gente não veio aqui para viver um conto de fadas em que viveram felizes para sempre. Não, viemos aqui para cumprir as missões que Deus determinou, estabeleceu para a nossa vida, e que no mundo teríamos aflições. Então, isso a gente tem que botar em nossa mente. Lógico que a gente não vai viver o tempo todo em sofrimento, mas assim, que esses sofrimentos não venham ser a nossa vida, que a gente não venha se basear por eles, mas que venhamos buscar verdadeiramente fazer aquilo que Deus quer fazer da nossa vida. Então, o que diz em Romanos 8:28? Vocês sabem o que diz em Romanos 8:28? Passou até numa série, tinha uma série que tinha esse tema. E nem é gospel a série. Diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com seu propósito. Então, tudo contribuía para o bem na vida de Paulo. Não era puramente para assolar a vidinha injusta dele, tadinho. Não era. Tudo contribuía para o bem. Para o bem do quê? Do evangelho, para o bem da vida dele também. Porque muitas coisas aconteciam para impedir que outras coisas piores acontecessem. E no final das contas a gente não morre aqui do mesmo jeito. Então, dá na mesma, né? Então, por que Paulo estava forte quando assim se sentia fraco? Espero que vocês tenham entendido a frase. Por que Paulo estava forte quando assim se sentia fraco? Porque é na fraqueza que o Espírito Santo nos encontra abertos para agir. Como lá na história do fariseu publicano, que eu também dei aula, viu? Que é o mesmo tema até do orgulho da humildade. Quando estamos cheios de nós mesmos, não há espaço para a dependência divina. Não há espaço para o agir de Deus. E aí eu trago outro exemplo, que é Adão. Que caiu por não mais olhar para Deus. Ele olhava só para si. Ele passou a olhar para dentro dele. Ele queria o conhecimento do bem e do mal. Ele não queria mais Deus. Ele não queria mais ser dependente de Deus. Ele queria ser como Deus. Ter o conhecimento do bem e do mal, assim como Deus tinha. Então, o orgulho, ele nos impede de enxergar. O orgulho, ele nos cega. O orgulho nos destrói profundamente. E a gente não consegue ver onde é que tá o problema da nossa caminhada. Às vezes tá aqui brilhando o problema pra gente resolver, e a gente, por orgulho, não aceita
e aquele problema cresce e aí a gente morre, porque a gente não permitiu ser tratado, a gente não permitiu ser mudado. Então, quando nós aceitamos que somos seres humanos e nos colocamos no agir de Deus, nas mãos de Deus, Ele faz o sobrenatural das nossas vidas. Por isso a importância da humildade. Essas pessoas grandiosas, movidas por Deus, puramente por Deus, elas não são arrogantes. Se você for falar com elas, você vai ver que a fala dela não é arrogante, elas não se colocam como protagonista da vida delas, mas é Deus quem age através da vida delas e ela está ali como um atuante da palavra de Deus mesmo. E aí eu trago outra pessoa, que aí no caso quem trouxe foi até a revista, que Neemias. Quem lembra da aula de Neemias? Eu também dei essa aula, viu, gente? Essa revista só trouxe minhas aulas. Mentira, eu trouxe algumas, né? Neemias era um simples copeiro de um rei que não era temente a Deus, era um rei pagão. E nas mãos de Deus, Neemias foi grandemente usado para a reconstrução do muro de Jerusalém. E não só para a reconstrução do muro, mas para a reconstrução da identidade daquele povo que não tinha mais esperança alguma. E ele era um simples copeiro. Então você não precisa ser um grande pastor para permitir ser grandemente usado por Deus. Que nem essas pessoas que eu citei, que são grandes, você acha que elas começaram grandes? Elas não começaram grandes e não necessariamente você vai ser grande, porque às vezes que Deus quer te usar exatamente como você é e vai permanecer você exatamente como você é, porque Ele quer confundir as pessoas. Então, confundir os sábios, né? Então, aceite que você é especial, que você é um instrumento de Deus, sendo como você é. Pequeno, grande, seja o que for, você não precisa ser um missionário, você não precisa ser um pastor para ser grandemente usado. Se permita ser usado como você é. É no pouquinho que a galinha vai enchendo o papo. Então é no pouquinho que as grandes obras vão acontecendo, que a caminhada vai sendo formada. Então, as correções. Aí na revista trouxe de uma forma que eu achei muito legal, então eu vou ler para vocês, a forma que foi colocada, eu gostei muito. Que diz assim: uma das formas de Deus nos aperfeiçoar é trabalhando as nossas falhas. Em nossa limitação, o Espírito vai nos formando e criando novas maneiras de percebermos e lidarmos com os nossos desafios diários. Muitas vezes, diante de nossas fragilidades, recuamos em nossa missão e pensamos em desistir. Mas não é isso que o Pai tem preparado para nós. Quando Ele nos chama para uma missão, também nos dá condições para tal. Porém, há uma questão central nessa dinâmica, que aí diz aqui: será que nos permitimos ser trabalhados por Deus em nossas perfeições, incapacidades, limitações, inexperiências e erros? Em meio aos espinhos da carne, como reagimos? Como eu falei, a importância de ser trabalhado nas imperfeições. Somos como somos? Beleza, mas Deus tem um tratar na nossa vida. Deus tem uma forma de vir e pegar, olha, você vai aprender como funcionar assim, dessa forma aqui. Você é limitado nisso? Vamos te deslimitar. Mas ainda assim, somos e permaneceremos limitados, porque somos humanos, somos falhos, não somos Deus. Mas será como a gente está reagindo a esses espinhos na carne? E isso é muito importante, a forma como reagimos às coisas é muito importante. E para finalizar, ali na conclusão, eu vou ler também, que diz assim: como é precioso saber que nunca estamos sós quando servimos ao precioso Deus. Mesmo em meio às mais assustadoras dificuldades e intensas dores, o Espírito Santo nos consola, conduz e fortalece no amor de Cristo. Lembre-se sempre do que Paulo disse: porque quando estou fraco, então sou forte. É o amor de Cristo em nossos corações que nos move e nos permite doarmos-nos em prol do reino de Deus. Façam isso e permitam-se ser bênçãos nas vidas das multidões que clamam por socorro. Então, se joga, deixa mesmo ser usado, não se prenda, não fica esperando facas caírem do céu para que você comece a agir. Age agora, como você está agora. Se deleite, derrame-se, joga mesmo para agir, para mudar, para crescer. E é isso, gente. Essa é
é a lição. E aí tem o textuário, que é: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Em 2 Coríntios 12, 7. Então, é isso, pessoal. Deixem um comentário, deixem um like e compartilhem, se assim for do coração de vocês. Um beijo, até loguinho.